O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para covardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. 12 de maio de 2020, Olavo de Carvalho. A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, interrompendo essas nossas merecidas férias para excepcionalmente fazermos um plantão 1 a 7, né, para debater, conversar sobre o assunto que dominou as redes sociais e o noticiário hoje, que foi a morte dele, do vô, do negacionista, do astrólogo, como você queira chamar, Olavo de Carvalho, né, o guru do governo Bolsonaro, como muitos aí na imprensa gostam de falar também. Espero, ouvinte, que você esteja feliz com esse nosso retorno antecipado, né? E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da aprazível Vitorinha, livrando ele de ter que assistir o paredão do BBB hoje, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, não, eu não tô bem. Eu acho que a gente... Não acho legal isso, a gente ficar comemorando morte das pessoas. Não, tem ninguém comemorando assim. aqui. Ninguém tá comemorando aqui, não. Não, cara, assim, a gente lembra das coisas, assim, a gente vai comemorar ainda mais uma pessoa que fez tanto pelo nosso país, né, fez parte dessa corja aí, responsável por matar 600 mil pessoas. Não acho que a gente precise comemorar. E fechando o nosso trio de hoje, temos ela, especialista em Chernobyl, que vai poder contar aqui tudo pra gente, como é que vai ser esse processo de canonização, como é que vai ser aí o processo de assumir o trono deixado por Olavo de Carvalho. Temos ela, Bolso Regrets ou Bolso Outros, como vocês queiram chamar. Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao Midcast. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que realmente a gente já tem que começar a ensaiar nossas orações para Santo Pau no Cu, entendeu? Que ele vai ser canonizado. Santo pau no cu. E fica aqui a denúncia que Ad Ferrer era para estar gravando aqui, mas novamente deu um bolo em Bolso Regrets aqui e não quis gravar junto com ela. Mentira, não quis não. Por motivos de força maior, a Ad não pôde estar participando. Diego também, por motivos de força maior, não está participando, assim como Tupá Guerra. Então vamos aqui com o nosso trio sem pauta, sem nada. Vamos apenas debater sobre tudo que aconteceu hoje. E já queria começar pelo nosso querido fungo presidencial às 3 horas da manhã, fazendo aí um tweet que depois ele repercutiu no Telegram, nas outras redes sociais, se solidarizando com a família de Olavo de Carvalho pela passagem aí desse cidadão. Como é que vocês viram esse gesto de humanidade do presidente Jair Bolsonaro para um cidadão brasileiro que estava morando fora do país, enquanto para as outras 624 mil pessoas que já morreram de Covid-19, ele simplesmente nunca tuitou nada? Cara, eu ia falar que, não foi ele que tuitou, não. Deve ter sido o Carlos, deve ter sido uma assessoria, mas aí eu me lembrei que ele não dorme mais, né? Que ele é uma pessoa que não tem mais sono, porque ele vive ali aterrorizado. Entupido. E tudo mais, vive entupido, ele não dorme nada. Então provavelmente ele estava acordado nessa hora da madrugada para poder fazer esse tweet, estava lá sendo atormentado. E de repente ele tá mais um fantasma para atormentar ele agora. Vamos torcer aí para que ele tenha mais esse tormento. Aí o cara tá ali, né? Quando ele conseguir cochilar numa certa madrugada, vem a voz do Olavo dele no ouvido dele e grita: cu! Porque já tem Bebiano, já tem qual é aquele lá, o miliciano que morreu? O Adriano da Nóbrega. Já tem até uma galera ali já, cara. Desapareceu. Eu gosto de imaginar o Bolsonaro no closet com os fantasmas todos sentados em volta dele, assim, quando ele tá no celular. Eu gosto dessa imagem. A imagem que traz um pouco de paz, né, cara? Porque, me traz né? Porque você sabe que ele não está em paz, né? Mas dá pra alguém fazer tem aquelas versões de imagem de Jesus Cristo colocando a mão no ombro, né, do Bolsonaro. Dá pra fazer isso com todos os fantasmas atrás dele, colocando a mãozinha no ombro. Ele sentado no closet, Bebiano deitado no colinho dele, o outro sentado em cima do ombro dele. Nossa, ia ser tipo Alexandre. Coloca o Alexandre lá em cima da escrivaninha.
Meu Deus do céu. Mas a Regrets, antes de comentar, eu vou ler aqui o tweet do Jair Bolsonaro para quem por acaso não acompanhou. Ele foi feito, deixa eu ser mais preciso, às 3h09 da manhã, dizendo o seguinte, ó. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. E ao longo do dia, o Bolsonaro ainda teve a cara de pau, a pachorra, de declarar luta oficial no país por conta da morte do Olavo, coisa que acho que ele nunca tinha feito, acho que nem na época do MC Reaça, acho que ele não fez isso, né, luta oficial, mas é isso, cara, estamos em luta oficial no país por conta da morte de Olavo de Carvalho. E Regrets, o que representa a morte aí do Olavo para esses amalucados que ainda o seguiam e que seguem junto aí do bolsonarismo? Como é que tá Chernobyl? Conta um pouco pra gente aí. Bom, essa Chernobyl, quem tava de madrugada acordada, né, a gente viu a coisa ao vivo. Foi assim, na hora que aconteceu. A gente estava no meu horário aqui foi 8h45 da noite, então isso é tipo 1h45 da manhã no Brasil. Eu estava fazendo meu giro em Chernobyl, como eu faço toda noite, e comecei a ver, porque da última vez que esse boato saiu, que a filha dele, né, que largou o boato, ninguém da direita estava falando nada, só a esquerda. Dessa vez, ninguém da esquerda estava falando nada, só a direita. Aí eu, vamos procurar. E aí, tô lá em Chernobyl e aí eu vejo um Space 10 minutos depois. E eu postei, né? Eu falei, gente, a Chernobyl tá falando que o Olavo morreu. A ver, vamos ver. 10 minutos depois, eu entrei no Space e eu gravei um pedaço do Space, coloquei lá no perfil. Os caras estavam chorando já estavam o legado dele. Aí eu, caralho, morreu. E agora, cadê essa notícia? 5 minutos depois, 9 da noite aqui, 2 da manhã no Brasil, o perfil deu o comunicado oficial. Aí, bicho, eu acho que eu me empolguei um pouco demais, porque eu tranquei o perfil pra dormir. Eu tive que trancar o perfil pra dormir, porque o povo tava acordando. Aí eu, bom, está trancadinho aqui pra eu dormir direitinho, que vai ser feia a coisa. Mas não foi. Eu tô estranhando bastante, porque eu achei que a repercussão da morte dele fosse ser muito maior pra Chernobyl e em cima da gente, que tava, né, feliz. Eu não vou mentir, gente, eu não sou uma pessoa superior, eu estou feliz. É o menos um peso na Terra, entendeu? Menos um negacionista na Terra, por mim tá tudo bem. Agora, não teve Chernobyl vindo, querendo cancelar ninguém. Os bolsonaristas não estão se lamentando. Os olavistas estão, mas eles estão só mesmo lá nas bolhas deles. Assim, os jornalistas bolsonaristas deram suas notinhas, foi uma perda e tudo para não passar em branco, né? E não serem cancelados também. Mas não tá repercutindo como eu achei que fosse repercutir, não. O que está acontecendo é a movimentação já para a sucessão, né? Succession. E aí vai começar o Game of Thrones olavista. Mas você acha que não teve uma grande repercussão do lado de lá por conta das últimas críticas que o Olavo fez ao governo Bolsonaro? Então, tipo, a galera que é bolsonarista, fã do Bolsonaro, mas um pouco descolada do Olavo, não ficou tão ressentido assim com a morte dele? Sim, esse racha que teve, né? Principalmente nas últimas semanas a gente deu muita atenção pro racha que teve do Van Traub, né? E do pessoal que já tinha saído do governo, o Alan e tudo. Mas ali dentro está entranhado também o olavismo, né? Então já tinha muito tempo que o Olavo vinha criticando o Bolsonaro ali. E para o Bolsonaro é até meio que um alívio, né? Não ter mais o Olavo enchendo o saco dele nas redes. E agora o que a gente vai ter que ver, na verdade, é se o sucessor do Olavo vai continuar nessa mesma toada, sendo tipo, eu sou meu próprio homem, meu próprio pensamento e não importa o presidente, ou se ele vai voltar a acariciar o Bolsonaro. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque se for isso, né, aí o olavismo embarca de novo todo no bolsonarismo. Porque, tipo, o Olavo ele não era crítico ao Bolsonaro, ele era crítico ao que o Bolsonaro não fazia da forma como ele queria, né? É sempre bom deixar claro, né, que o Olavo cancelou o Bolsonaro, né? Ele só queria que o Bolsonaro fizesse as ações radicais que ele sempre pregou, né? Sim, mas pro bolsonarismo radical
radical, qualquer crítica você vira inimigo, né? Isso é verdade. Então, aí você tem o Sérgio, você tem esse pessoal, né, que é bem ligado, que é bem próximo ao Bolsonaro, falando, quem é o Olavo? O Olavo só ficou conhecido depois que o Bolsonaro foi eleito. Quem é o Olavo? Entendeu? Então, assim, você tem esse pessoal falando que o Olavo não é nada sem o Bolsonaro, inclusive que agora estão lá lamentando a morte do Olavo e Chernobyl estão fazendo altos exposes, estou amando. Agora a Regrets falou que ela tá feliz e tal. Você, ouvinte, que por acaso não se sente feliz com a morte de alguém, tá tudo bem também, tá? Mas aqui também. Aqui a gente vai tentar manter um equilíbrio, mas é porque realmente foi uma pessoa que causou um estrago enorme na nossa sociedade e na pandemia principalmente também, né? Rodrigo, devemos ter empatia? Que empatia, cara? Assim, minha empatia, ela é muito cara. Assim, minha empatia é muito cara, ela é restrita. Eu não sou cristão, entendeu? Eu tô preso nesse país cristão, mas eu não sou cristão. Então não tem, nossa, ame todo mundo, ame ao próximo e ame todo mundo. Não tenho tanto amor pra dar, não tenho tanta empatia pra dar. E aquilo, dizer que eu tô feliz é uma palavra muito forte, porque só a definição de que eu tô feliz já é uma coisa um pouquinho difícil. Feliz é demais, mas é aquela sensação de livramento, porque cada uma dessas pessoas que vai embora, que desaparece, é um peso a menos, cara. Então eu me sinto como, realmente é tirar um encosto do mundo onde eu vivo. É uma sensação de livramento, dá uma certa tranquilidade. Soltaria fogos? Soltaria se não fizesse mal pros bichinhos, então não vou soltar fogos. Beber pra comemorar? Com certeza, beber pra comemorar. Gravar um episódio especial do Midcast Política só pra dizer o quanto que isso é relevante? Isso com certeza. Então esses são os meus sentimentos agora. Em relação a isso que a igreja estava falando da repercussão ali, eu fico pensando também que quem tem a galera que se sente viúva do Olavo, mas esse é um universo um pouquinho mais restrito, porque é a galera que fazia curso com o Olavo, se sente discípulo do Olavo, e tem esse povo ainda existe essa galera, que aí vem um pouco dessas disputas, né, de quem vai ocupar esse trono de merda depois. E dentro do bolsonarismo tem um pouco dessa... Bom, ele é uma dessas figuras do conservadorismo. Então ele está presente ali de uma maneira ou de outra. Mas o modo como as pessoas vão sentir a morte dele depende muito de quem tinha essa espécie de idolatria com ele, essa proximidade, fez um curso com ele, leu algum desses livros dele, principalmente esse maior best-seller dele. Essa galera sente mais. Mas ainda que seja um número muito grande, é bem mais restrito do que tudo que tem em volta desses grupos bolsonaristas, esses grupos extremistas, né? Então eles não vão expressar, não vão chorar as pitangas desse modo. No máximo, sei lá, você pega um youtuber blogueiro famoso fazendo uma live para queimar os livros do Olavo de Carvalho e depois desligar o vídeo e se ajoelhar para poder apagar aquela fogueira com suas lágrimas. Essa referência que o Rodrigo fez foi ao Nando Moura, né, que fez aí um vídeo hoje chamando o Olavo de canalha. Ele já tinha chamado outras vezes, né, criticando bastante o Olavo, falando que ele se perdeu. O Olavo se perdeu ao longo do caminho, como se o Olavo tivesse sido racional em algum momento, né, cara? E aí no final, pra coroar o vídeo, ele pega os livros do Olavo de Carvalho e joga em solareira e queima eles durante o vídeo, cara. Sensacional. Cara. Assim, falando em se perdeu, e você deu... E o Bial, hein? Será que o Bial tá triste? Eu queria ter uma manchete que eu gostei muito. Eu gostei muito da manchete do DW. E o pessoal falando, nossa, filósofo, isso e aquilo outro. Cara, nem por brincadeira dava pra ficar chamando esse sujeito de filósofo. E a manchete do DW Brasil é: ex-astrólogo foi por mais de 2 décadas um dos principais promotores de teorias conspiratórias no Brasil. Perfeito. Muitas vezes adaptando o material dos Estados Unidos. Ajudou a formar uma geração de extremistas e alimentou o bolsonarismo. Essa é a manchete. Exatamente, perfeito, cara. Você estava falando aí de filósofo, e a galera que chama o Olavo de professor, Rodrigo, você como um verdadeiro professor, como você se sente com isso, cara? Cara, tem uma historinha. Tem uma historinha? Tem uma historinha, porque, assim, é engraçado do meu lado, não tem graça nenhuma pra quem tá ouvindo, mas é engraçado do meu lado. Tem um ex-professor meu que virou meu colega de departamento e que ele publicou com o Olavo. Ele é uma pessoa muito próxima do Olavo, chegou a publicar artigo com o Olavo. Logo em 2019 lá ele foi fazer parte do MEC, foi para Brasília fazer parte do MEC, e era uma pessoa dessa extrema-direita, pensamento ultraconservador e tudo mais, né? Mas eu conseguia conversar com ele. Conseguia, tá lá, conversas de corredor e tudo mais, conversa, não problema nenhum. Mas eu achava muito engraçado que
ele, mesmo sendo um professor concursado, já com uma certa idade, né, já poderia ser se aposentado, acho engraçado que a formação dessa galera é uma formação completamente avessa a tudo que pode ser levado a sério em qualquer área. Então ele é uma pessoa da minha área, da história da arte, mas aos poucos você percebia que ele desconhecia por completo autores e autoras que são a base da área. Aí de vez em quando eu encontrava ele pelo corredor e ele vinha, nossa, convivendo ali, nossa, você já leu não sei o quê? E que é alguma coisa extremamente básica pra pessoa ler na área, assim, extremamente básica, você lê na graduação. E ele, com ali vai fazer 2 décadas de carreira de professor, nunca tinha lido, sabe? As coisas que ele lia eram as coisas completamente obscuras e completamente sem relevância pra área. E normalmente essa galera que chama o Olavo de professor, chama ele de professor com essa ideia de que ele revelou um mundo pras pessoas, revelou um jeito de ser, uma postura, e que no fim das contas olha, tudo isso aqui que as pessoas dizem que é importante e que na verdade é muito complexo de compreender e que você não compreende e aí te taxam de burro, na verdade você não precisa ser taxado de burro. Deixa eu te ensinar como que você pode ser considerado inteligente. Ignora todo o resto da realidade e vamos fazer aqui o nosso grupinho pra gente achar que a gente é inteligente. E esse grupinho cresce, e cresce, e cresce, e cresce, e cresce com a internet, e cresce com os cursos deles. Então muita gente passa a reverenciar o Olavo de Carvalho e chamar de professor, porque o que ele ensinou foi isso, ensinou um modo de se comportar para você acreditar que você é uma pessoa muito capaz, mesmo desconhecendo tudo que é levado a sério. Isso funciona para muita gente e honestamente vai continuar a funcionar mesmo com a morte do Olavo, mesmo com o desaparecimento dele. Seja lá quem for que vai assumir esse encargo agora, vai assumir esse trono, esse é um tipo de coisa que funciona muito bem. Você vai ter muita gente medíocre que não tem condição de se tornar uma pessoa respeitada na sua área, não consegue compreender alguns princípios básicos da área, no caso filosofia, mas vai trabalhar de um jeito muito obscuro ali e dentro daquele núcleo a pessoa vai ser muito respeitada. De certo modo, isso é a maneira como funcionam seitas também, né? E algumas igrejas extremistas aí, você ali dentro daquele núcleo as pessoas são respeitadas e elas passam a acreditar que elas são importantes. Saiu dali, a pessoa trocou 3 ou 4 palavras, você percebe que é um completo inepto, um nécio, não serve pra nada. Mas nesse sentido ele é um professor, mudou a vida de muita gente. Não dá pra negar, isso não dá pra negar. Mudou sim, muita gente. Transformou um monte de homem em jumento. Esse conceito de seita é o que eu gosto mais, né, em relação ao Olavo. Não sei se vocês viram hoje uma thread do Horácio Neiva no Twitter, né? Circulou bastante, tô vendo aqui agora já tem 17 mil curtidas. Ele começa a thread falando que ele conheceu Olavo de Carvalho, chegou a fazer curso dele e tal, e aí vai falando sobre como ele enxerga esse culto em volta do Olavo de Carvalho e como que é toda essa questão da galera que, entre aspas, aprendia com ele. E eu vou ver se eu deixo na descrição, que é uma thread longa, mas eu achei interessante um trecho, né, dessa thread que ele diz assim, ó: o legado de Olavo é a autoconfiança injetada em jovens e adultos de baixa formação em leitura, mas que se sentiam metodologicamente validados em sua própria ignorância. A filosofia do Olavo dava ferramentas para ignorantes se acharem inteligentes e julgarem os demais burros e estúpidos, que é bem na linha do que o Rodrigo acabou de comentar aqui. Então, eu achei uma boa definição do que foi aí o legado do Olavo de Carvalho. Agora, Regrets, eu vi Jair Me Arrependi tweetando hoje que não duvidava, acho que foi ela que tweetou, não duvidava que formassem uma fundação do Olavo de Carvalho para poder continuar angariando recursos em nome do vô. Você acredita nessa teoria também? Não duvido. Porque, assim, ele já não tava, né, ele já não tava mais postando as aulas dele, era o filho, né, o filho dele que já tava postando as aulas e tudo. E, enfim, material eles devem ter pra caramba, pra continuar, inclusive, sugando. Cara, é R$400 um cursozinho de tipo 4, 5 aulas, sabe? 400? Tem, assim, nossa! Eu até postei no perfil, eu fui lá no site, obviamente fui lá no site hoje, ver se eles tinham aumentado os preços, né? Aí vai de R$400 a R$600 o preço dos cursos individuais para você fazer de 4 a 5 aulas, tipo, esoterismo na história. Tipo, esse naipe, sabe? Então, assim, eles têm muito material e que eles ainda vão continuar. Agora, tem uma coisa. Você tem 2 coisas diferentes. Você gosta dessa fundação que os filhos podem até, né, vir a fazer e tudo. Os filhos deles não têm a oratória, né, carisma, aquela retórica. Não tem nada
que o Olavo tinha enquanto, né, entre aspas, professor. Já os pupilos dele já tem alguns que tem isso, já tem alguns, sim, ele tinha seus preferidos, já tem alguns que realmente já estão, assim, meio corpo na frente da corrida já, entendeu, para a sucessão. Então, eu acho que para você fazer essa fundação, você tinha que ter, pelo menos, a união, né, desses dois lados, dos filhos, que têm o direito ao legado, entre aspas, e dos pupilos, que podem levar isso à frente, que tem, né, o carisma, a oratória, ou enfim, isso tudo. E eu não vejo até agora isso acontecendo. Tô vendo as coisas caminhando, tipo assim, eu vou ser o sucessor, eu tô aqui, e até agora a gente não viu a movimentação da família, né, como é que vai ser com relação a isso. Então, mesmo porque, se ele não tiver legalmente deserdado a Heloísa, que eu não sei se existiria base jurídica para isso, ela é herdeira, né? Sim. Ela Brasil, pode estragar os planos. Não sei se tem alguma margem para ele fazer isso nos Estados Unidos, mas no Brasil esse negócio de deserdar não cola já faz um tempo. Pois é, mas aqui ainda dependendo do estado onde você tá, porque aqui as regras são variando de estado para estado, né? Então, assim, vale, mesmo ela não morando aqui, e o que acontece quando a herança dele está no Brasil, aí o inventário vai ser feito no Brasil, porque ele tem terreno no Brasil, né, conta bancária no Brasil e tudo, e ele tem casa aqui também, ele também tem conta aqui, então assim, você tem aí, tipo, 2 inventários correndo separadamente, que se a Heloísa não correr, não sei não. Exatamente. Só para quem não tá por dentro, a Heloísa é a filha do Olavo que mora aqui no Brasil, né, e que é totalmente contra o Olavo, não é isso? Eles são brigados já tem muitos anos já. Exatamente. Acho que ele tem com ela, são 8 filhotes, né? São. Agora, o que eu tava querendo comentar aqui também com vocês, que eu vi até rolando no Twitter, acho que foi o Desmentindo Bolsonaro que publicou, que tipo assim, os ministros do governo Bolsonaro, pelo menos eu não me recordo de nenhum vir a público mostrar condolências, né, pelas 600 mil mortes, né, fazer algum tweet referenciando isso. Talvez o Queiroga tenha feito em algum momento, porque afinal é o ministro da Saúde, mas os demais não, né, e acredito que seja para manter o alinhamento com o Bolsonaro. E hoje, meu amigo, já de manhã cedo, já tinha tweet até do Tarcísio, cara. Tarcísio, que é o grande ministro que o pessoal fala aí, o pavimentador, o cara que é um técnico que tá sempre tocando as obras, até ele prestou condolências ao Olavo, disse: as portas do espírito só se abrem à perfeita sinceridade e propósitos. Olavo de Carvalho, que Deus em sua infinita bondade o acolha e conforte sua família e tal, igual o Bolsonaro escreveu. Aí Gilson Machado também. Damares, Onix. O Deus Vultinho saiu do quarto, saiu do castigo. Deus Vultinho, exatamente. João Roma, Rogério Marinho, tipo, ministros que teoricamente são só políticos, né, vamos dizer assim, Rogério Marinho, João Roma, Onix, que não tem mais para esse lado olavista, igual, por exemplo, o Weintraub tinha, saíram, né, para prestar suas condolências, provavelmente para ficar alinhado, né, ao chefe, fazer aquela puxada de saco, né, com o Bolsonaro. Mas eu vi isso na timeline, achei curioso, né, porque realmente, em outros momentos, eu não vi os ministros saindo em defesa. Mário Frias também ficou... assim, eles não vão sair em defesa e lamentar a morte de ninguém decente. Eles não vão sair em defesa de ninguém decente. Não é nada surpreendente que eles façam isso. Mas eu realmente acredito que teve uma chamada ali, sabe? No grupo dos ministros, né? Direto lá, ó, todo mundo vai postar condolência. Inclusive tá aqui um textinho pronto, se quiser usar, né, cara? Exatamente. Mas o que teve aqui? Teve a nota que eu já comentei, né? A nota oficial de pesar pelo falecimento do Olavo, que, né... Luto de um dia. Luto foi decretado luto oficial de um dia. Foi um dia? Eu não vi a quantidade, né? Foi um dia. Então teve a nota oficial e o luto oficial também de um dia. Mas o que a gente teve? Vocês querem relembrar alguns dos tweets de Olavo de Carvalho sobre a pandemia ou não há necessidade? Uai! Basta dizer, ele não acreditava em vírus, ele não acreditava em vacina, ele não acreditava em gente morrendo, sabe? Ele
acredito. E aí, sabe, no céu tem cu. É isso. Foi Pensa em isso. tudo que é conspiratório, tudo que é conspiração, cara. É só isso que ele divulgava, em cima do que ele vivia, de conspiração. Ele chamava de mocoronga o coronavírus. Esse modo de expressão dele, que é uma coisa que a Bolsa Grécia estava falando agora, né, de como que ele tinha essa verve. Esse modo de expressão dele ganhava muita gente, aquela coisa desbocada, sabe? Porque eu falo mesmo, porque é boca aberta, e aí as pessoas entendiam o que ele queria dizer, e é uma coisa meio chula, que reverberava muito pra essa galera que, bom, até por não ter uma formação ali muito requintada também, vai ter um certo ódio de quem consegue se expressar de modo um pouco mais complexo, um pouco mais sutil. E ele tirava completamente a sutileza. Então é isso que a gente às vezes fala, nossa, teoria da conspiração. De certo modo, até as teorias da conspiração são muito requintadas pro modo como o Olavo de Carvalho se expressava. Mas isso não é o mesmo modo como ele escrevia. E aí você vai pegar o que ele escrevia e o que ele separava, e até às vezes a pessoa pode se assustar, porque vai ter uma retórica muito forte ali, vai ter uma retórica. E a gente volta a pensar em quem é que vai pegar esse bastão. Porque além da verve e dessa retórica da escrita, tinha uma coisa no Olavo de Carvalho que é a construção desse mito de um grande intelectual que ele nunca poderia ocupar um espaço dentro da academia tradicional, porque ele estava muito acima disso. E como tudo aquilo que se fez desde do início da modernidade estava errado, é um caminho errado, e ele rechaçava tudo isso, então ele nunca teria espaço nisso. E ele teve essa trajetória de conseguir encontrar ali os seus alunos, conseguir encontrar os seus discípulos, depois de jamais ter o espaço. Uma pessoa relegada, e seria relegada ao esquecimento. Então tinha meio que essa sensação de que, ao você entrar em contato com o Olavo de Carvalho, você estava entrando em contato com um achado, uma pérola perdida, que, nossa, isso aqui vai te trazer a revelação, porque nenhum outro tipo de estudo teria isso. E aí fica a pergunta se alguém vai conseguir ter uma aura dessa, construir uma aura dessa para rebanhar as pessoas. A ideia de que você está entrando em contato com um grande gênio que seria esquecido, e você vai fazer essa grande descoberta, sabe? Isso é uma coisa que eu acho difícil de alguém conseguir ali dentre os discípulos dele, mesmo que tenha algumas pessoas que se expressam bem e até consigam escrever como ele. Então eu tô sendo otimista até, né? Pensando que ninguém vai chegar nesse ponto. Então, eu ia puxar esse tópico aí e perguntar pra Regrets quem ela acha que são os candidatos, porque hoje a gente teve o Ítalo Marcilli, né? Querendo canonizar o Olavo, cara. Pedindo, como é que é? Depoimentos para as pessoas escreverem histórias pra ele, né? Mostrando como o Olavo mudou de forma espiritual a vida dessas pessoas. E aí chegaram a perguntar pra ele, tipo, isso não é loucura demais, né? Tentar canonizar o Olavo. E aí ele botou assim, de verdade, não sei. Eu tenho na minha frente 2.906 relatos consistentes de conversão à Igreja Católica através do Olavo. Esse é um dado que não pode ser desprezado, concorda? E aí, Regrets, concorda? Então, esse banco de dados aí, que o Marcílio tá fazendo, inclusive, aguarde o zap. O Marcílio, ele é que tá realmente meio corpo na frente da corrida, saiu disparado, eu tô coletando, né, desde essa madrugada, todos os tweets de condolências dos olavistas, porque a gente vai fazer na live amanhã o lamentômetro, pra ver, entendeu, quem é que, em que grau que tá cada um, e quem é que tá ganhando, entendeu? Já teve um que falou, perdi meu terceiro avô, um que falou, perdi meu segundo pai. Nossa. O povo tá puxado. Mas eu acho que o Marcílio era, né, um dos favoritos do Olavo, sim. Pra quem não se lembra, o Marcílio tava assim, já autodenominando já ministro, inclusive dando entrevista na Jovem Pan como futuro ministro aí durante uma época, mas enfim. Aí lançaram uma campanha, né, meio fake, de brincadeira, porém não, pra presidente, pra 2022. Nossa! Enfim, ele tá na boca da galera. Ele tem o apoio da ala Fortean, né, ele tem apoio da ala, eu não gosto nem de falar o nome, mas da ala Dex, Flat, enfim, essa galera. E ele era um dos preferidos do Olavo. Então vamos ver, porque ele e o Teófilo, eles estão ali, rapaz, tá
O Teófilo bloqueou você, né? Foi. Eles vão ser enterrados junto com o Olavo, porque tá cada um agarrado numa bola ali desde ontem. E o Bernardo Kisser, que foi contratado pela Jovem Pan num dia, no dia seguinte demitido, enxotado, ele é um dos que tá correndo por fora ou é outra linha? O Bob, né? O Bernardo... O Bernardo não, o Bernardo tá fraco, eu já printei aqui os lamentos dele, ele tá tentando, ele tá fraco, mas tem uma coisa que a galera não perdoa ainda do Bernardo, foi o golpe do filme que ele deu. Então volta e meia, o pessoal traz isso à tona, então o Bernardo não é assim, tipo 100%, entendeu, confiável. Qual foi os valores, hein, Regrets, do golpe que deu? 547 mil. Belo golpe, hein? Arrecadou 547 mil numa vaquinha, né, virtual, né? E o filme nunca saiu, não é isso? Tem 2 teasers e olhe lá. Teaser mais caro da história, 500 mil, cara. Ai. Bom, mas é isso. Então a gente tem a tentativa de canonização do Olavo. Vamos aguardar aí. Siga Bolsa Regrets no Twitter, porque ela tá sempre atualizando. E você falou que vai ter live amanhã, Regrets. Dê também pros ouvintes que ainda não seguem vocês lá na Twitch. Amanhã lá na Twitch, no canal do Os Debocheviques. Toda quarta-feira a gente faz um drops, né, da semana, assim, um recap da semana. Mas aí amanhã a gente vai ter que, né, o In Memoriam, a gente vai ter que prestar as devidas homenagens para o Olavo, e acho que a gente vai começar a mostrar os candidatos desse bebê Olavo e dessa corrida aí para a sucessão, fazer esse lamentômetro, a gente vai ranquear, né, os tweets de condolências para ver quem se deu melhor e tudo, e vamos ver aí como é que vai ficar. Maravilha. E tem também uma que eu separei aqui do Mourão, né, ele não perdendo ali a sua mania da época da ditadura, né, disse que, independente da diferença de opinião, o desaparecimento do professor Olavo de Carvalho deixa uma lacuna no pensamento brasileiro, cara, o desaparecimento. Imagina a abertura pra teoria da conspiração que dá esse tweet. Ia falar isso agora, cara, porque pra mim já tá aberta a teoria da conspiração. O Olavo de Carvalho morreu? Ou será que ele desapareceu só pra não pagar a dívida do Caetano Veloso? Ou ele tava criticando muito o Bolsonaro e aí, né? Rapaz, eu não quero chegar no porão do DOPS, que eu sei que vai ser meu fim, e encontrar o Olavo lá, pelo amor, né? Quanto que ele tava devendo pro Caetano, o Olavo? 2 milhões, né? Era? Mais de 2 milhões, é. Beleza, cara. E uma lambida de cu. E na parte dos memes, cara, eu sei que tem muita gente que fica chateada, né, que o pessoal ficou feliz aí. Eu vi um meme que eu achei muito engraçado, que foi o Lacombe fazendo a chamada da morte do Olavo na Rede TV, e na mesma hora aparece o Dolinho, cara, num jabá, dando tchauzinho, assim, na hora que ele tá anunciando a morte do Olavo de Carvalho. Ficou engraçado. Vocês viram alguma outra coisa aí pra destacar, vamos dizer assim? Eu vi o do Diglett, o do Pokémon. Qual é esse Pokémon? Aí tinha só a sombra do Diglett, aí quando aparecia era uma lápide escrito Olavo de Carvalho. Essa aí foi foda, cara. O máximo que eu vi foi o perfil demônio. O perfil demônio falando, ó, ele já está aqui e já está falando que o inferno é plano. Aliás, falando nisso, e o perfil da Câmara dos Deputados curtindo o tweet da morte, né? Que botou Olavo de Carvalho, check, tá lá, curtida da Câmara dos Deputados. O Bananinha ficou puto, falou que já vai entrar. Foi verdade aquele ali, porque eu fui lá ver e não tinha, né? Não sei se eles de repente devem ter tirado. Cara, fazem muito feio. Então, já pegou vários. Então, tava acho que foi no O Globo que saiu, não que isso seja uma chancela de que realmente não seja fake, mas tava lá e o Bananinha tweetou, cara, vou até procurar aqui, ele falou que vai atrás dos responsáveis sobre esse absurdo de curtirem o tweet aí, ó, olha aqui, ó, soube agora que o perfil da Câmara curtiu um post debochando da morte do professor Olavo. Neste momento estou tomando as providências administrativas para se averiguar o caso. E ele, o Bananinha, realmente é a pessoa ali que vai sentir mais, né? É a pessoa agora que realmente tá em luto. Sim, até mais do que o pai, eu diria, né, cara?
Até porque o pai não deve ter muita coisa pra ele ler, assim, né? Tem uns livros grossos lá, assim. Muita página. Aliás, era um dos ressentimentos do Olavo, né? Que num vídeo, sei lá, numa live que fez, o Bolsonaro tava com uns livros em cima da mesa e não tinha o livro do Olavo lá. Ele ficou puto, né? Desde então ele ficou puto com o Bolsonaro por causa disso. Mais alguma coisa que vocês querem comentar aí sobre esse evento? Cara, eu tava pensando que a repercussão ela não foi tão grande quanto às vezes a gente imaginou que poderia ser. A Greta falou isso agora há pouco, no começo da conversa também, né? Que não foi tão grande assim, que é um sinal super positivo. Porque, honestamente, quanto mais esquecível for essa figura, quanto mais desaparecer esse legado, melhor. Então, eu até acho que a repercussão foi menor do que eu tinha imaginado. Não subiram nem hashtag, né? Maior, né? Não bateu tão forte assim. Que isso, sim, me deixa um pouco mais alegre. Não dizer feliz, me deixa um pouco mais alegre que não tenha repercutido tanto quanto eu tinha imaginado. Assim, não virou um grande evento. Até você falou dos memes, não vi tanta coisa assim, não. E provavelmente, assim, é um chute. Mas provavelmente, se eu sair na rua aqui agora e parar alguém e falar, você tá sabendo o Olavo de Carvalho morreu? Eu duvido que a pessoa vai realmente ter algum sentimento com relação a isso. Eu duvido, assim. Muita gente que segue o Bolsonaro, né, conhece de nome o Olavo, mas não tá ali imerso, né, nessa cultura aí que ele pregou ao longo desses anos todos, né? Minha dúvida é, o Felipe Moura Brasil, será que tá ressentido? Ele fez tweet aí, lamentando a morte. Felipe Moura Brasil, que é um dos grandes responsáveis pela palavra do Olavo ter se difundido aí pela direita, né, cara? Vocês concordam comigo em relação a isso? Ele e o Andreasa estão em silêncio, né? Não vi nada de nenhum dos dois. Acabei de entrar aqui no perfil do Felipe Moura Brasil, não tem nada, cara. Nem um tweetzinho sobre a morte do Olavo. Tem uma coisa com relação a alguns desses perfis também, fora aqueles perfis mais antigos da galera que seguia lá, a não ser que a pessoa tenha continuado como discípulo do Olavo, ou que almeje alguma posição nesse ambiente, almeje alguma posição aí de liderança dentro do conservadorismo, ou alguma posição política, imaginando que vai ter uma continuidade da extrema-direita no Brasil com mais força. Se a pessoa não tiver uma perspectiva de ganhar alguma coisa ali, ou não for um discípulo, cara, ela vai cagar pra isso. Honestamente, vai cagar. Porque os discípulos eles continuam acreditando naquilo e eles podem demorar para perceber que não tem nada ali. Mas quem não acredita, se não tiver alguma coisa para ganhar, não vai ter muito por que se manifestar. E muita gente já que desembarcou do bolsonarismo também é por acreditar que não vai conseguir vingar mais à frente, que não vai conseguir ganhar muita coisa com isso nos próximos anos. E aí, não ganhou até agora, não vai ganhar nos próximos anos, desembarca para esperar alguma outra onda em que possa lucrar em cima de otário. Então tem isso, de muito perfil ali também, que, bom, já tinha abandonado parte do barco antes, e se conseguir ter alguma visibilidade agora, ou lamentando, ou xingando, ou como é o caso do Moura lá, do Nando Moura, pra mim é o máximo que vai ter. Pra mim a coisa tá muito bem separada. Os discípulos do Olavo, você tem esse núcleo. Discípulos do Olavo, pessoas que ainda vão lutar por esse legado e vão continuar aquilo ali, e pessoas que acreditando ou não acreditando, ainda querem ter um espaço de poder dentro dos grupos de extrema-direita, seja para pensamento ou para cargo político. Fora isso, a galera já colocou os dois pés pra fora. Mas o Felipe Moura já sentou no colo do Moro já e nem fala do Olavo, né? Ele não emitiu nenhuma nota, enfim, falou nada, ele já completamente. Mas aí você tem o pessoal que xingava o Olavo, a Janaína. A Janaína já xingou o Olavo de demônio da Virgínia, né? Em 2020. E hoje ela tava, porque o professor Olavo é indescritível a contribuição. Aí todo mundo, né? E o pessoal de Chernobyl é que nem a gente, né? Traz os recibos e fala, bebeu, minha filha, tá louca? Mas a Janaína, ela toma óleo de beroba no café da manhã, cara. Porque ela toma uma porrada de todo mundo, né, cara? E no mês seguinte, na semana seguinte, ela já tá lá fazendo tweet elogiando e tentando qualquer negócio para negócio. Ela faz qualquer negócio ali. Então, pra mim, não surpreende em nada também. Ela xingou um dia e tá elogiando de outro. Igual agora, tava os Weintraub xingando ela. Mês que vem vai estar lá de novo. Trocando algum comentário, trocando algum elogio. Tudo vai depender da aliança do momento. E só pra quem por acaso tá achando, vocês estão dando palco pro Olavo de Carvalho, né? Que deve ter algum ouvinte que tá pensando isso. Ele morreu! Tem. Como é que eu vou
pau com uma pessoa que morreu. Uma pessoa morreu, gente. Eu não acredito em espírito. Ele morreu, eu não tô tendo como dar pau com uma pessoa morta. Ah, mas sempre tem e tal, né? Mas só pra vocês verem o estrago, né? Que às vezes muita gente não tem noção, né? Não é só o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, né? Que já estavam aí na política e beberam dessa fonte macabra que foi Olavo de Carvalho. Mas, por exemplo, Elion Gotti Neto, que é o secretário do Ministério da Saúde, ele é um cara que bebe, né, essa fonte aí olavista conspiratória muito. E ele é o cara que, após essa semana, né, que saiu o parecer da Conitec rejeitando o kit Covid, né, para tratamento da Covid-19, ele simplesmente passou por cima da decisão da Conitec, que foi uma coisa usada pelo Queiroga lá na CPI, né, falando, não, a Conitec vai decidir, depois que a Conitec pacificar, tá resolvido o assunto. Ele simplesmente rejeitou o protocolo, botou uma nota técnica em cima que ainda tinha uma tabela dizendo que a cloroquina era mais eficaz do que a vacina. Então, assim, esse é um nível, né, de estrago que o Olavo também ajudou a construir, né? Esse tipo de gente está dentro da estrutura pública, né, do governo federal fazendo esse tipo de absurdo, né? E, cara, o que o Olavo de Carvalho e outros ideólogos do extremo conservadorismo eles fizeram foi dar uma base muito mais ampla para o negacionismo que corrói o mundo hoje. Então, toda vez que a gente observa alguma postura negacionista explícita, na base está esse tipo de pensamento que o Olavo de Carvalho ajudou a propagar. Junto com a questão religiosa, né? Sim, porque não se desgruda. Não se desgruda ali. Mas a questão é que você poderia ter vertentes religiosas que não são necessariamente negacionistas. Sim, mas claro. Esse tipo de negacionismo, ele tá ali. Porque o que os cursos do Olavo e as pessoas que propagaram essas ideias e que adquiriram poder, puderam tomar decisões a partir desse modo de pensar, isso fez com a gente, é essa concepção de que tudo que está ligado aos caminhos modernos do mundo, ao mundo moderno, tudo que construiu esse mundo moderno estava errado. Então você duvida disso por princípio. Por princípio você duvida que o conhecimento que vem das universidades, ele é adequado, ele é correto. Por princípio você duvida disso. Por princípio você duvida que as grandes instituições estatais, elas podem realmente servir o público. Então não é nem sequer você chega a argumentar, porque você duvida por princípio. E na cabeça desse pessoal, esse princípio da dúvida, ele é extremamente filosófico. Ele é aí um exemplo de que você está indo no caminho correto, porque você duvida disso tudo. Porque tudo está querendo te manipular. Tudo quer manipular. Quer te levar a tomar decisões confiando no que a universidade faz, confiando no que os cientistas fazem. Então a galera nem para pensar, simplesmente duvida, descrê em algo que não pode compreender ali, mas que outras pessoas compreendem. Então para essa galera não vai estar separado o que um cientista faz do que é um ato de fé, por exemplo, que é uma profissão de fé. E isso tá no que essa galera propagou. Não só o Olavo, mas ele como grande nome também. Então quando a gente reclama hoje em dia de negacionismo e a gente sofre as consequências disso em milhares e milhares e milhares de mortos e nas políticas públicas continuam a não acontecer por conta desse negacionismo, é culpa do Olavo também. Uhum. Então sim, é muito bom que uma desgraça dessa tenha desaparecido. É muito bom, cara. Quanto menos gente disposta a propagar esse tipo de pensamento, melhor. Lembrando que o Olavo já teve palco, por exemplo, na Folha de São Paulo, em outros veículos no passado, né, não muito distante, para propagar suas ideias também, né? Sempre bom lembrar isso. Agora, Rodrigo e Regrets, nós estamos aqui há 47 minutos gravando, acho que não deve ter muito cortes, então deve ficar por isso aí mesmo. E o plantão 1 a 7 geralmente é mais curtinho mesmo. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês aqui, se vocês não tiverem mais nada para comentar. Vão fazer um NFT do Olavo? O que vocês acham? É possível? Como é que é? Eu acho. Pra tirar dinheiro de otário, tudo é possível. Mas não ideia, cara. Bom, gente, façam NFT de todos os frames de vídeo do Olavo. E aí, como você comprou aquele NFT, você vai obrigar a tirar aquilo do ar. Porque você tem posse. Então você tem o direito sobre aquele frame. Vai ter que tirar ele do ar. Não vai poder mais estar no YouTube. Ai, meu Deus do céu. Mais algum comentário, então, sobre a passagem aí do ex-astrólogo Olavo de Carvalho? Não, eu só queria dizer para as pessoas que estão, né, as pessoas bem superiores moralmente, porque eu já falei, eu não tenho moral nenhuma, eu sou baixa mesmo,
que o Olavo, anti-vax, né, negacionista morrer, é só confirmação empírica de método científico. É ali, método científico, né? Você não vacinou, você vai morrer, ó. Não vacinou, morreu. É só isso, gente, que a gente tá vendo ali na prática. Confirmação, entendeu? De tudo que a gente vem dizendo da ciência. Então, eu não sei por que o povo tá reclamando tanto se é só, entendeu? O método científico a live, ali, ao vivo, acontecendo na sua frente. Não tem coisa melhor pra ensinar as pessoas. Não tem. Isso aí me fez lembrar um meme, né? Que é a foto do Charles Darwin escrito "Deixa acontecer naturalmente". É isso, né? E aí a Regrets que falou nessa questão aí da comprovação, né? E aí vem o Wallace Corbo no Twitter, porque o que aconteceu? O médico do Olavo disse que não foi morte por Covid. Apesar do Olavo ter sido diagnosticado há uma semana atrás com Covid-19, ele disse que não foi. Aí o Wallace fez um tweet que resumiu bem, né? Médico particular de Olavo de Carvalho afirma que ele não morreu de Covid. Morreu de insuficiência respiratória aguda, uma semana após contrair Covid, aquela que gera quadro de insuficiência respiratória aguda. Pois bem. Então é isso, né? Até no pós-morte, os caras continuam negando a Covid-19, falando que ele não morreu de Covid, que provavelmente foi em decorrência da Covid, né? Mas enfim, senão daqui a pouco a gente entra naquele papo do Bolsonaro, né? Morreu com Covid, morreu de Covid, Ômicron não mata ninguém. Esse é o tipo de coisa que aconteceu durante as nossas férias e provavelmente não iremos fazer retrospectiva sobre isso, porque quando a gente começar a gravar já deve ter outras maluquices. Não, cara, a minha torcida, e último comentário, é para que os grupos olavistas, eles realmente entrem na teoria conspiratória de que o Olavo não morreu e se ocupem dela pelos próximos 30 anos, pelo menos, aí. Fiquem assim, porque, gente, você olavista que tá escutando a gente aqui, pensa nisso, que isso é muito sério. O seu terceiro avô, o seu segundo pai, a pessoa que te libertou espiritualmente, pode estar viva. Então, descobrindo isso, você vai acreditar no que você leu por aí? Você vai acreditar nessas divulgações oficiais? Ou você vai se esforçar pelas próximas décadas para descobrir a verdadeira verdade sobre a morte, entre aspas, de Olavo de Carvalho? Como diz o Kister, ele não formou pessoas, ele pariu almas. Aliás, falando nisso, parece que rolou um papo que estavam querendo trazer o corpo aqui pro Brasil pra enterrar aqui. Eu acho que isso não vai acontecer, né, cara? Mas seria ótimo, porque para você trazer o corpo, você tem que registrar o atestado de óbito, né, na embaixada e trazer a documentação todinha. E diferentemente daqui nos Estados Unidos, que o atestado de óbito não é público, aí no Brasil você registra no cartório, né? Uhum. Então fica mais fácil, né? Entendi. Fica mais fácil de descobrir. A não ser que um avião da FAB, ele por acaso desça era onde? A Long Island? A Virgínia. E lá, por acaso, desça em algum lugar assim, e ele faça uma trajetória estranha, venha parar no Brasil e aconteça do corpo do Olavo estar dentro dele. Carla Zambelli vai ser a primeira lá, se for aqui nos Estados Unidos, vai ser a primeira lá na Virgínia, que ela já tá aqui perto. Não, ela já voltou pro Brasil. Que pena. Aliás, queria vê-la, tipo, bonitona, de preto, chapéu, chorando lá em cima. Cara, se for nos Estados Unidos, Bolsonaro, que é o cara que, tipo, quando tá Bahia e Minas Gerais, debaixo d'água, o cara vai andar de jet ski, será que ele teria coragem de pegar um avião da FAB pra ir no enterro do Olavo na Virgínia, os filhos, cara? Sim. O Dudu, sim. Caramba, cara, isso aí vai ser curioso a gente acompanhar nos próximos dias, hein, cara. Bom, mas é isso então, vamos então fechar por aqui, se vocês não tiverem mais nada a comentar. Queria agradecer demais, Regrets, por ter topado aqui de última hora gravar aqui com a gente esse plantão sobre a morte dessa criatura. E, Regrets, espero que você possa voltar outras vezes aqui no Midcast Política, um episódio que, quando tem sua participação, tá sempre ali no top 10 do Midcast, então esse provavelmente não será diferente. São os órfãos de Jessica Rabbit que me seguem em tudo que é lugar que eu vou. É só me convidar, eu volto, entendeu? Acho que a Adi achou hoje que o episódio era pequeno demais pra nós duas. Não, tô brincando, né?
Mas sempre um prazer gravar com todos vocês, com meu amorzinho Ad. Então, só me chame. Maravilha. Rodrigo, quando que a gente volta? Semana que vem não estava programado a gente gravar. A gente só voltaria na semana, deixa eu ver aqui, a gente só voltaria 11 de fevereiro, né? O episódio no ar, a gente gravaria dia 8 e dia 11. A gente vai gravar semana que vem? Fez, cara. Assim, eu não vou ficar prevendo o futuro, não, né? Mas assim, vai depender da cobrança de quem tá nos escutando. Boa. Tá, vocês cobrarem a gente, começarem a seguir os nossos perfis. De repente, se tiver mais 1000 pessoas seguindo o perfil do Midcast no Twitter na próxima semana, a gente volta com uma semana de antecedência. Olha, bom desafio, então, @podcastmid lá no Twitter, se a gente tiver mais 1000 seguidores, é isso? Em uma semana? 1000, um número redondinho ali. Caramba. 1000 seguidores na próxima semana, a gente volta com uma semana de antecedência. Ousado, hein? E Regrets, quem quiser seguir você no Twitter, por acaso ainda não te segue? Me segue no @bolsoregrets. Sigam também a gente no Os The Bolcheviques, no Twitter e na Twitch, que é onde a gente tá lá toda quarta-feira, eu, Tesoureiros e Jairme, com de vez em quando reacts by Leila Germano. E, enfim, vão lá ouvir a gente falar. Ai, maravilha, então. Fechamos, então, aqui esse plantão 1 a 7. Muito obrigado, ouvinte, que nos aturou aqui durante essa quase uma hora. Em breve estaremos de volta aqui no feed do Midcast Política para esse ano, desse derradeiro ano de 2022, que será de fortes emoções. Então, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, falou. Tchau,